Muito bem. E agora, José, 7 mensagens que nós temos visto, os capítulos 37 até o capítulo de número 50, o último capítulo de Gênesis. E hoje, como nós temos início, nós vamos entrar no penúltimo capítulo, capítulo 49. Hoje nós vamos ver sobre os filhos de Lia, uma das esposas de Jacó, pai de José. E a nossa leitura é no capítulo 49, do versículo 1 até o versículo 15. Então, peço que você abra, ligue, conecte, acesse a palavra de Deus. Tantas maneiras de estarmos em contato com a palavra de Deus nesses dias. No capítulo 49 de Gênesis, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Gênesis 49, do versículo 1 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem no bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e ao seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que habita, que sela todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo. E nesse momento, Senhor Deus, pedimos ajuda ao teu Espírito, que possamos ter a correta interpretação e também a perfeita aplicação deste texto, dessas verdades em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor,
no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vendo essa terceira fase da vida de José, a fase final, desde que ele assume como governador ou número 2 de todo o Egito, até a sua morte. O capítulo de número 49, esse que nós começamos a ler hoje, ele normalmente é intitulado como Jacó abençoa seus filhos. Mas esse termo sobre bênção, esse termo especial, usado para demonstrar bênção, ele só é utilizado em alguns poucos versículos de todo esse capítulo, e para um filho em especial, para José. Nos versículos 25 e 26, fala sobre a bênção a esse filho tão querido, que trouxe seu pai de Canaã, que trouxe toda a sua família, para que eles não morressem de fome ali naquele país. No versículo 28, no final desse capítulo, faz a referência sobre bênção. Mas o que mais chama atenção nesse capítulo é que o Senhor Deus, por meio da boca e da vida ali de Jacó, começa a anunciar algumas coisas que aconteceriam centenas de anos depois, queridos. Ele começa a anunciar lá nos dias que virão no futuro. Mas essa bênção foi muito mais do que isso. Nós vemos aí que essa bênção revela a conduta de muitos filhos, revela a conduta e o caráter em termos de propósitos divinos. 3 dos filhos ficam sabendo aqui que a sua conduta vai custar bem caro em termos de herança futura, porque nós vendo isso exatamente, e a mensagem não muda, que nós sempre colhemos aquilo que plantamos. E a gente falou semana passada, para a gente prestar atenção nisso. O que nós estamos plantando hoje? Será que é aquilo que nós queremos colher no futuro? Porque quando chegar lá, nós vamos olhar para trás e não vai dar tempo de mudar muita coisa. Muito bem. Mas também as palavras do patriarca ali, de Jacó, servem de estímulo. Serve para os seus descendentes em tempos difíceis, e nós sabemos que vão vir ali pelo menos 400 anos de escravidão, para que eles fiquem firmes no sofrimento que eles vão passar, para que eles fiquem firmes ali naquele tempo ruim, provação, longos anos, queridos, infelizes. Depois, mais 40 anos, o dízimo dos anos no deserto. Dá para imaginar isso? Longos anos, até chegar à terra prometida. Mas nós temos aqui uma grande garantia. Todas essas bênçãos, todas essas heranças ditas por essas palavras, são sim a garantia que no futuro cada uma das tribos teria o seu lugar lá naquela terra que Deus havia prometido. E ter isso no coração, ter a palavra de Deus no nosso coração, muitas vezes é o que nos faz atravessar momentos difíceis. Você sabe o que eu estou falando? Talvez vocês tenham um versículo em especial, talvez uma passagem em especial, e como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a gente, capaz de discernir as nossas intenções, a gente se agarra nela. Isso aconteceu com o povo, 400 anos ali. Mas nós vemos também que foi uma grande revelação de Deus, de um Deus bondoso, de um Deus que estava assim cuidando do seu povo, cuidando dos seus servos durante anos e anos.
Tem um detalhe todo especial nesse capítulo, que Jacó utiliza de algumas palavras, mas palavras em especial, que a gente não tem como ter outro tipo de interpretação. Versículo 10, ele fala sobre aquele a quem ele pertence, a quem o cetro pertence. No versículo 18 fala sobre a palavra libertação, e a palavra aqui é Yeshua, essa palavra tão em moda hoje em dia, quer dizer libertação, é um verbo em hebraico, libertar, é o nome do nosso próprio Senhor, é o nome de Jesus. No versículo 24, ele tem 3 características: alguém que é poderoso, alguém que é pastor, alguém que é a minha rocha. E no versículo 25 fala sobre um todo-poderoso que viria. Queridos, lá no Egito, Jacó aponta para o Messias, aponta para Jesus Cristo, aponta para aquele que viria e resolveria todos os problemas do nosso coração, do nosso pecado de uma vez por todas. E nós vemos aqui então esse trecho que nós vamos ver, que Jacó começa a abençoar pelos filhos de Lia. Lia, ela foi honrada como mãe, porque 2 dos seus filhos foram muito diferenciados. Seu filho Levi criou uma tribo dos levitas, aqueles que viriam a ser a tribo sacerdotal, a tribo que trabalharia para o Senhor, e também a tribo de Judá. E nós sabemos que a tribo de Judá é a tribo dos reis de Israel. Então hoje nós vamos ver esses 6 filhos de Lia, e cada uma dessas bênçãos, que pode ser muito poético, e poesia tem essa característica de falar muitas vezes bastante coisa em poucas palavras. Então a gente tem que ir parando filho a filho para entender o que Jacó quis dizer nesses versículos. Primeiro filho, versículos 3 e 4, é Rubem. Ele é o filho mais velho, ele é o filho que deveria ser o primogênito, ele tinha os direitos de primogenitura, porém, quando Jacó vai abençoá-lo no final de sua vida, um pecado muito antigo, um pecado que ele havia cometido, que nós não vemos na palavra de Deus, que ele confessa ou que ele até se arrepende, encontra Rubem. Às vezes a gente acha que aquele pecado que a gente fez, esqueceu, não acertou, não se acertou com a pessoa, nunca ninguém vai ficar sabendo. Mas por causa desse pecado, lá em Gênesis 35 nós temos a história. O que nós temos aqui é que versículo 4 fala que ele subiu à cama do seu pai e desonrou o leito do seu pai. No capítulo 35 nós sabemos que ele se deitou com Bila, uma das servas ali do seu pai. Algo grave, gravíssimo dentro de uma família, queridos. E por causa disso, Rubem perde os seus direitos de primogenitura. Jacó transfere esse direito para José e os seus 2 filhos. Nós vimos isso semana passada, onde o próprio Jacó adota os 2 filhos de José como se fossem dele mesmo. Mas além disso, Jacó quer mostrar o contraste. Rubem, ele era para ser um homem forte. Rubem era para ter uma grande dignidade como filho mais velho. Ele traria honra para sua família, para o seu pai. Porém, no lugar disso, nós encontramos alguém que é considerado fraco. Alguém que traz, em vez de honra, traz desgraça à sua família. Profana o leito do seu pai.
Versículo 4 também traz a definição de turbulento como as águas. Ele é impetuoso. Essa atitude arrogante de Rubem é um modo de vida que tem muito temor, é muito temerário. Não deveria ser o modo de vida de um primogênito, onde ele deveria cuidar dos seus irmãos e cuidar dos seus pais. Queridos, nós temos que procurar profundamente nas Escrituras para encontrar um membro da tribo de Rubem que tenha se destacado, que tenha sido líder, que tenha exercido liderança. A sua população entra em declínio, começa a morrer, até isso causa uma grande apreensão em Moisés, tantos anos depois, falar: o tribo de Rubem, vamos lá, vamos voltar a encher a terra, porque eles estavam diminuindo em número. Você tem uma ideia, entre 12 tribos, eles passaram de 7º para 9º lugar, estavam cada vez menores. E o pior, Datã e Abirão lideraram uma revolta de Corá, uma revolta que levou à morte milhares de israelitas. Eram da tribo de Rubem. Olha, a gente não tem como ver isso. A gente, no máximo, se Deus nos dá o privilégio, vê até os nossos netos, não é verdade? Bisnetos talvez. Nós estamos falando de centenas de anos à frente, como consequências ruins chegaram lá na frente. A tribo de Rubem, ela na terra prometida, talvez a tua Bíblia tenha algum mapa, certo? Das 12 tribos, quando são conquistadas ali, depois da morte de Moisés e com a liderança, ou debaixo da liderança de Josué, eles conquistam a terra e dividem as tribos. Se você for olhar, e talvez a tua Bíblia tenha realmente esse mapa, você vai ver que a tribo de Rubem, ela ficou a leste do Rio Jordão, junto com a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, porque eles gostaram da terra, porque a terra lá era boa, para os seus rebanhos, para o seu gado. Mas existem outros fatos que a gente tem que buscar na história da Bíblia mais para frente. Por exemplo, quando os juízes Débora e Baraque pediram a ajuda das tribos, o exército da tribo de Rubem não foi, não atendeu esse chamado, não quis ir lutar contra os cananeus. Não sei se eles não tinham coragem, não sei se eles não se importavam, mas a gente vê um tempo depois que com Davi em Hebron, sim, eles mandaram representantes para aquela guerra. Uma tribo que poderia ser a mais forte, que poderia ser todos esses privilégios do primogênito, mas a gente vê eles gastando, usufruindo de privilégios que eles tinham. Na sequência nós temos dois filhos juntos, Simeão e Levi, e eles vão do versículo 5 até o versículo 7. Se a lascívia foi o problema ali de Rubem, custou muito caro a Rubem, aqui para Simeão e Levi foi a fúria, a violência, quando eles foram enfrentar ali os siquemitas. Capítulo 34 de Gênesis, se você quiser ir lembrar da história, dá para voltar lá no capítulo 34. Sua irmã Diná foi estuprada por eles. De uma certa forma, eles tinham o direito de vingar-se, mas foi totalmente desequilibrado o que eles fizeram. Eles exterminaram pessoas inocentes. Eles mataram os animais. Olha aqui o que nós temos no versículo 6. Eles aleijaram bois cortando o tendão. Gente, o que animais irracionais tinham a ver com o estupro da irmã deles? Nada. E é mais um ponto falando da importância que o nosso Deus dá para toda a criação.
desejo de vingança que eles nutriram e executaram, agora chega. A conta chegou. Demorou, mas chegou. Interessante que essas duas tribos, tanto de Simeão quanto de Levi, elas não vão ganhar herança, elas não vão ter terras, elas não vão ser mais até consideradas tribos, elas vão ficar meio misturadas, elas não vão ficar juntas. A tribo de Simeão, ela acaba sendo assimilada pela tribo de Judá. Então dentro da tribo de Judá também tinha um pedacinho ali dos simeonitas. E a tribo de Levi, além do sacerdócio, eles não tinham terra. Foram designadas somente 48 cidades totalmente espalhadas que eram deles. Tinham todo o potencial para ser uma tribo forte, para ser uma região próspera. Mas como nós vemos no versículo 7, Deus os divide pelas terras de Jacó e Deus os dispersa por Israel. Muito bem, já vimos 3 irmãos de 6, estamos na metade. Próximo irmão, as 48 cidades, é Judá. E a gente vê isso no versículo 8 até o versículo de número 12. Jacó parece que vem contando só a parte ruim de todos os seus filhos. Parece que ele pega tudo aquilo que ficou guardado por muito tempo e agora ele está contando nessa maneira de falar sobre o futuro deles. Mas sobre o futuro, sobre o passado, sobre os erros de Judá ele não fala. Foi Judá que sugeriu a venda de José como escravo, mas ele não entra nesse ponto. O que nós entendemos é que Jacó percebe que aquilo que Judá fez, sugerir a venda de José, foi na verdade para que aquele momento tivesse acontecido, para que fosse a salvação de toda a casa deles. E ele vê a poderosa mão de Deus conduzindo os caminhos. Deus tinha essa missão a cumprir, de fazer de Jacó, e ele aparece a Jacó algumas vezes, de fazer dele uma grande nação. Não só de Jacó. Deus falou isso para Abraão, Deus falou isso para Isaac, e Deus fala isso para Jacó. A gente vê também que de pouco a pouco a estima, o apreço de Jacó pelo seu filho Judá cresceu, pelo aquele fato de Jacó ter sentido no coração e ter se colocado como fiador por Benjamim. Lembra? Não, o menino não vai ficar, eu fico no lugar dele. Eu fico como escravo pelo resto da minha vida no lugar de Benjamim, porque se Benjamim não voltar para meu pai vai morrer. Eu fico no lugar dele. Numa figura clara do que Jesus Cristo fez comigo e com você, tomando o lugar que seria nosso. Claro, num lugar ali, nessa questão em específica, não precisou Judá tomar o lugar de Jacó, de Benjamim, porque José não estava se aguentando mais e ele se revela a todos ali. Judá tinha cometido alguns erros, mas também ele havia pedido perdão, tinha acertado e estava caminhando com frutos para uma mudança de vida. E isso contou para o seu pai, para a sua família, e isso diferenciou Judá dos 3 irmãos que nós já lemos, dos 3 primeiros irmãos. Interessante que o nome Judá, a palavra Judá, o som dela é muito parecido com a palavra louvor em hebraico. Então, Judá tem que ser um louvor ao nome de Deus, tem que ser um grande
louvor. E foi. É a tribo dos reis. E, queridos, diversos deles foram tementes a Deus, com o coração completamente nas mãos de Deus. Fizeram o que Deus se agrada, cumpriram os mandamentos de Deus. E o mais especial, dessa tribo nasceu Jesus Cristo, em Belém de Judá. Judá era essa tribo de conquista, era essa tribo de liderança, era uma tribo que permaneceu fiel a Davi, quando houve uma tentativa de guerra civil ali em Israel. Essa tribo dos reis, tribo de líderes fortes. Nós não podemos ter outro tipo de associação do que o leão, o rei da floresta, o rei dos animais, o rei das feras, o maior felino. E Judá compara exatamente a essas três figuras. Se você perceber no versículo 9, ele fala das três figuras. Ele começa falando que Judá é um leão novo, um leãozinho. E aí fala que vem subindo depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e ele vai deitar. Olha só que leoa charmosa aqui, se aconchegando no seu leão, cuidando ali de perto do filhote. Achei fantástica. Eu não sei se é foto ou se é pintura, até agora eu não sei o que é, mas as três figuras em uma só, para caracterizar a tribo de Judá. O versículo 10 fala sobre cetro, fala sobre bastão de comando, fala sobre reino, fala sobre objetos que significam reis, que identificam reis. Mas aqui no meio do versículo 10 tem aquela expressão, até que venha aquele a quem ele pertence. Ou seja, o cetro ia passando de rei para rei, da mesma dinastia, porém iria chegar um tempo que viria alguém que realmente é o dono daquele cetro, que não vai precisar passar esse cetro para ninguém mais. E nós sabemos de quem ele está falando? Do Messias. Porque somente a esse Messias, somente o Messias tem o direito de tomar posse do governo de Israel, de realmente reinar como um dia ele irá reinar sobre todo o povo de Deus. Os versículos 11 e 12 são bem interessantes, porque eles não fazem sentido nem no tempo que foi escrito, nem no tempo do Antigo Testamento, também não no tempo do Novo Testamento. Em nenhum tempo bíblico faz sentido você pegar e amarrar um jumento, amarrar um animal no melhor da videira. Olha só o que está falando aí. Está falando que vai amarrar um jumentinho ao ramo mais seleto, ao melhor. Faz sentido isso, gente? Vão acontecer duas coisas. O jumento vai se desprender e a videira vai ficar estraçalhada. Desculpa, gente. Então não faz sentido você amarrar um jumento que é forte, tem uma força, em ramo de videira. Você viu uma parreira? Viu uma árvore de uva? Talvez os ramos mais fortes sejam um pouquinho maiores do que esse calibre, um pouquinho maiores. Não faz sentido. E ela continua falando aí sobre lavar
no vinho as roupas, no sangue das uvas as vestimentas. Para que desperdiçar vinho lavando roupa? A gente lava roupa com água. Alguns colocam sabão, amaciante, sabão em barro, né? Então, que tempo diferente aqui que é esse que ele está falando em relação a Judá, que vai amarrar em uma coisa, vai desprezar algo que é tão precioso? Essas coisas absurdas, que não fazem tanto sentido, não sem se preocupar com consequências, nos faz pensar numa época onde vai ter abundância, uma época onde o povo vai ser próspero, onde vai ser um lugar rico. Isso parece muito reino, parece muito milênio, onde o nosso Senhor vai ter tanta abundância, porque o rei justo de Judá, o rei dos reis, vai reinar. E aí vai dar para fazer essas coisas, porque vai ter tanto recurso, que isso não vai ser um absurdo. O quinto filho, versículo 13, Zebulon. Zebulon, essa tribo aí, ela ficou próxima do mar, e ela fazia o transporte de bens. Isso se tornou extremamente lucrativo para essa tribo. Então Zebulon ficava nessa rota importante que levava mercadorias do mar da Galileia para Damasco e dessas questões. Moisés, muitos anos depois, ele fala o seguinte, que a tribo de Zebulon fará um banquete com as riquezas dos mares. Se você gosta de frutos do mar, se você gosta de peixe, camarão, você já deve estar pensando, né? Imagina essa tribo aí, vai fazer um banquete com as coisas do mar. De maneira geral, o povo judeu não era ligado a mar, a navegação e coisas desse tipo, mas a tribo de Zebulon, ela negociava com os fenícios, como diz aqui, que vai ter a sua fronteira até Sidom, uma das cidades fenícias ali. Fala também sobre eles serem um povo valente, um povo forte, um povo com uma excelente reputação. Débora e Baraque, os juízes, eles pediram, e os homens de Zebulon vieram e juntaram-se ali para lutar contra Sísera. Um dos juízes até era da tribo de Zebulon, o juiz Elon. É uma tribo boa, uma tribo trabalhadora, que dava duro. Por fim, queridos, nós temos Issacar, dependendo da pronúncia, da onde você vai encontrar os dois. E chama a atenção como Issacar, ele é descrito como um jumento forte. E para nós hoje, o jumento é um animal bem desprezível, ele não é tão valioso como um cavalo. Porém, naqueles dias, o jumento era o transporte real. Os reis de Judá ali usavam jumentos para se transportar. A figura dos versículos 14 e 15 traz a ideia de um povo forte, um povo que não tem medo de pegar pesado, de trabalhar duro, de levar cargas. Era um povo trabalhador, um povo dedicado ali ao solo. Eles ficaram tão satisfeitos com a sua herança, com a parte que coube a eles, que eles queriam aproveitar ao máximo a terra deles, quando foi conquistada lá com Josué. Interessante que dessa tribo,
da tribo de Issacar, vieram grandes heróis. Eles constantemente iam ajudar os outros, iam ao auxílio dos outros, iam ao socorro dos outros, das outras tribos. Porque nós temos que entender que cada um de nós tem uma vocação, tem um chamado por Deus. Nem todo mundo é chamado, e nem todas as tribos foram chamadas para ser como Judá. Essa tribo ficava num lugar muito fértil, num vale de Jezreel, entre o território de Zebulon e o rio Jordão. Um dos juízes, o juiz Tola ou Tolá, era da tribo de Issacar. Os homens de Issacar foram lutar contra Sísera também. Davi tinha bons soldados da tribo de Issacar. Eles eram conhecedores, eram pessoas fiéis, dedicados. E muitos desses homens, dessa tribo, foram fiéis, valentes em combate, guerreiros valorosos. Fala assim, puxa vida, de 6 filhos, 6 filhos que Lia teve com Jacó, 3 deles perderam as bênçãos por causa dos seus pecados. Rubem, Simeão e Levi perderam as suas bênçãos. Isso nos faz lembrar, queridos, que a pureza e o autocontrole são essenciais para um caráter piedoso, para tudo aquilo que a gente precisa. 2 tribos, Zebulon e Issacar, são consideradas pessoas comuns, normais. São tribos que serviam, que ajudavam, que auxiliavam as outras. Eles não eram tão famosos assim por aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer, mas se precisasse, estavam lá. Se qualquer problema, qualquer dificuldade, eles apareciam para ajudar. E nós temos uma tribo, a tribo de Judá. Um filho de 6 que se destaca entre os seus irmãos. A tribo real, a tribo dos reis, que conquista os seus inimigos, que dá a origem aos reis, e principal, deu origem ao rei dos reis, a Jesus Cristo. Algumas perguntas, e você deve ter imaginado o desafio que foi para mim tirar aplicações daqui desse texto para nós, para hoje, para a nossa vida, para minha e para a sua vida a partir de hoje. Será que eu perco as bênçãos por causa do meu pecado? Já parou para pensar nisso? Será que por causa de pecados não confessados, pecados que eu não acertei, eu vejo claramente que eu poderia ser mais abençoado do que eu sou, mas por causa daquilo que eu fiz, não fui? Uma autoavaliação precisa ser feita. Próxima pergunta. Para não acontecer isso, de perder, eu tenho desenvolvido pureza. Talvez o nome que a gente conhece é santidade, autocontrole, uma manifestação do Espírito, domínio próprio, para ter esse caráter verdadeiramente piedoso. Será que são essas 2 características que a gente valoriza, que a gente ensina? Pureza e autocontrole. Porque o mundo está cheio
de exemplo de pessoas impuras e que não têm controle nenhuma, que levam a vida pelo lema de: se eu quero, eu faço, eu tenho que ser feliz, e não importa a custa do que. Mas, queridos, eu e você somos chamados a uma vida separada, a uma vida de santidade, a uma vida regrada pelo que Deus tem para nós, uma vida de controle, e uma vida de, muitas vezes, disciplina, ser disciplinado para algumas coisas. Será que é isso que a gente tem desenvolvido? Próxima pergunta: será que eu gosto de servir os outros? Será que quando alguém precisa de algo, de uma ajuda, de um favor, ele lembra de mim? Ou ele liga para qualquer outra pessoa? Às vezes, gente, é um abraço, às vezes é ouvir o outro. Mas eu estou servindo os outros? Ou eu quero que os outros me sirvam? No ano passado eu dei um desafio para algumas pessoas para ligar uma para as outras, né? Durante aqueles dias que a gente não estava se vendo, estavam bastante, e eu ouvi relatos fantásticos, pessoas que receberam 4, 5 ligações, e outras pessoas que vieram me falar: pastor, eu não recebi nenhuma ligação. Eu falei: puxa vida, que pena. E para quantas pessoas você ligou? Eu também não liguei para ninguém. Nós estamos vivendo uma geração que espera ser servida, e nós somos chamados para servir os outros. Essas duas tribos, que a gente acha que não tem nada de especial, gente, você sabe muito bem quando aquele teu amigo foi ao teu socorro, ao teu auxílio, quando você precisava. E a Bíblia fala, Provérbios fala, que é nesses momentos que os amigos se tornam irmãos, no momento daquele que a gente precisa. Só que eu e você estamos sendo assim? Estamos servindo, ajudando, auxiliando os outros nos momentos que eles precisam? E por fim, hoje, a tribo de Judá teve o seu lugar, ganhou o seu local, foi honrada. Mas essa história é linda, serve de preparo para o nascimento do Rei dos Reis, serve de preparo para que Jesus Cristo viesse a essa terra. E ele veio, viveu, foi apresentado no templo como um pequeno Mateus, cresceu, se dedicou, chamou 12 homens para estar junto dele, foi acusado injustamente, sofreu, padeceu, foi crucificado e morreu, foi colocado numa tumba e ressuscitou, porque hoje ele quer ser rei da minha e da sua vida. Será que eu e você já demos lugar a esse Rei dos Reis? Já entendemos que o sacrifício de Jesus foi por minha causa, que eu preciso entender que eu sou pecador e que sem Jesus eu estou caminhando para o inferno? Queridos, será que todos nós já entendemos isso? Porque se você já entendeu isso, você lembra muito bem do dia, da data, da circunstância onde você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Será que eu e você estamos deixando que Ele reine em nossos corações, reine na nossa vida, reine nas nossas decisões, reine na nossa família, como a gente cantou? Será? Porque Ele é o Rei, Ele merece reinar. E hoje a gente viu que Jacó abençoou os 6 filhos de Lia.
Semana que vem nós teremos o aniversário. E depois nós vamos voltar a ver que Jacó continua as suas bênçãos nos próximos filhos. Mas hoje, de uma maneira especial, a gente viu sobre esses 6 filhos. 3 perderam as bênçãos. 2 serviam, viviam para servir, para servir. E uma tribo era a tribo dos reis, era a tribo dos líderes, era a tribo de Judá, de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque de uma maneira tremenda a tua palavra fala aos nossos corações. Senhor, muito obrigado porque a gente consegue ver claramente que o Senhor conduz toda a história. Como um pai, como alguém teria certeza do que aconteceria 500, 600 anos depois, somente só por tua graça, pela tua soberania, Senhor, que a gente consegue entender. E, Senhor, não nos faça perder as tuas bênçãos, Senhor. Possamos ter um coração nas tuas mãos, que não sejamos pessoas rebeldes, mas quando alguém apontar o pecado a nós, ou quando o Espírito Santo apontar aquilo onde nós precisamos melhorar, sejamos humildes e reconheçamos que aquilo é graça do Senhor na nossa vida, e a gente tem a oportunidade de melhorar mediante a palavra de Deus. O Senhor nos ensina a aproveitar as oportunidades de servir aos nossos irmãos, de servir aos nossos próximos. Senhor, o meu desejo é que nessa noite nenhum daqui, nenhum dos que nos ouvem, saia daqui sem a certeza que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, reina nos corações de cada um, Senhor Deus. Seja um momento de salvação pela tua palavra. Pedimos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.